Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Verdade Inconveniente. Eu tô aqui, ó, entrando no cemitério São José, em Blumenau. Eu moro aqui do lado, né? Esse cemitério é da minha família. A vida inteira eu lidei com a morte, né? Nasci no hospital, evidentemente, mas meu primeiro dia de vida fora do hospital foi no cemitério. Minha casa era aqui na entrada. A gente está numa outra, né? Aqui é uma saída que a gente tem em cima e tem uma entrada do cemitério. E eu morei minha vida inteira, né? Aqui no cemitério, salvo alguns espaços de tempo. No verão a gente tinha alguma coisa na praia, ia pra praia. Aí por um breve período morei no bairro Vila Nova. Aí voltamos pro cemitério, fiquei muito mais tempo. Aí compramos uma casa que não é dentro do cemitério, né? A gente morava na casa onde ia as capelas de velório e tal, né? Aí com 16 anos mais ou menos, para comprar uma casa que virou a saída do cemitério. Então ela já era mais distante, mas ainda assim tinha essa conexão com o cemitério. Depois eu fui morar em apartamento, aí morei dentro de um cemitério do Badenford, aí lá assim, bem dentro do cemitério mesmo. E agora eu me mudei para cá numa casa um pouco mais em cima aqui, que é próximo a sair do cemitério também, né? Relativamente perto da casa do meu pai. Aliás, do lado da casa do meu pai. E tô falando isso tudo por quê? Porque, cara, minha vida inteira eu lidei com a morte, né? Tipo, enquanto para grande maioria das pessoas o assunto morte é um tabu, que muitas vezes não é tratado, não é conversado, não se fala a respeito, né? Para mim a morte ela está presente todo dia, né? É inevitável, né? Você imagina, eu saio para caminhar aqui no meio dos túmulos, ó. É inevitável, eu vejo todo dia a morte. E com o passar dos anos, ao longo desses 34 anos, estou completando 35 já semana que vem, eu acabei aprendendo a conviver com ela. Tem alguns vídeos, inclusive, acho que alguma coisa aqui no canal já onde eu falo sobre a morte. E eu tô introduzindo esse assunto porque, né? Faz mais ou menos aí, fazer mais ou menos um mês, talvez um pouco menos, eu decidi, na verdade eu fui convidado a escrever sobre o luto, sobre a morte, sobre a perda, para um projeto, né? Um projeto que a Associação Religiosa do Cemitério São José e o Grupo Eternos, né? Que é a empresa que a gente tem as funerárias e o plano, onde nós somos sócios, né? Decidiu lançar e tal um livro, um e-book e tudo mais. E eu, não, beleza. Eles perguntaram, você escreve? Eu falei, escrevo. Óbvio que usei muito, não nego, eu usei muito da inteligência artificial para estruturar as ideias e para me ajudar. Mas a essência, né? E obviamente que muito do que está escrito ali foi eu que escrevi, né? É aquela coisa aí, é como ferramenta, né? E eu falo isso que eu falei que eu sempre ia falar a verdade aqui, né? E é uma realidade, né? Hoje quem não usa IA para ferramenta tá errado. E aí, cara, então eu fui falar sobre o luto, né? Sobre a perda. E são muitos tipos de lutos, né? Luto, em geral, ele é associado à morte. Ó, pô, tá tão cedo que o cemitério tá fechado. Agora deve ser em torno de 5h30, 5h15. Então, são muitos os tipos de luto, né? Mas o luto sempre está vinculado à perda de algo, né? E geralmente as pessoas associam a perda de alguém, né? Que é a dor maior, né? Não há nada que se assemelhe à perda de alguém para a morte, né? Porque a morte ela é uma certeza absoluta e ela é irreversível, né? Então, diante da morte do ente querido, você se depara com a certeza, com a certeza e com a realidade de que você vai perder tudo que você tem, ponto. Menos quem você é, né? Mas são muitos os lutos que a gente vive, né, cara? A gente vive o luto do envelhecimento, né? Da perda da jovialidade.
a gente vive o luto das pequenas perdas cotidianas, né? Perda do emprego, perda de um amigo, no sentido de distanciamento, né? Então, assim, são dezenas e dezenas de lutos. E eu me surpreendi ao longo da escrita desse livro que eu fui relembrando, né, minhas histórias num cemitério em especial, é claro, né? Cara, 35 anos eu tenho, né? Desde que eu nasci eu tô ali. Então, tenho ótimas lembranças, né? Chupando picolé de uva na escada ali na frente. Eu não mostrei onde é que era a minha casa. No dia de finados. Tenho ótimas lembranças de brincar no meio dos túmulos, correr, pular. Assim como tenho lembranças de aos 10, 11, 12 anos entrar numa espécie de depressão por entender que ninguém sabia exatamente o que havia depois da morte. Então, pô, várias experiências vinculadas a isso. E ao longo da jornada eu fui criando uma casca, né? Me tornando uma pessoa diferente com relação à morte. Não necessariamente melhor, mas diferente, né? Cara, eu aprendi muito. E aí quando eu fui parar para escrever, eu percebi o quanto eu sabia. Tem não sei se é um ditado ou uma fala, né? Que você aprende quando compartilha, né? Que você desenvolve melhor seu conhecimento quando grava, quando dá aula, quando compartilha esse conhecimento. E isso é a realidade, até esses vídeos aqui me ajudam muito a refletir e tal. E cara, fui escrever o livro e, porra, me deparei com muitas histórias, né? E muitas percepções também. Por exemplo, a percepção de que o luto ele é diferente de acordo com a idade, né? Por exemplo, ao longo da jornada no cemitério eu percebi que os mais jovens sofriam mais rapidamente, mas não tão profundamente. Porque o tempo de vínculo com a pessoa perdida era menor e você não teve tanto tempo assim então para errar com a pessoa ou para as lembranças não estão ainda tão profundamente marcadas, né? Já o adulto, ele sente muito mais profundamente e também muito mais forte que o jovem. E, em consequência, o velho, o idoso, ele costuma ter uma reação mais serena ao luto. Não que ele não fique triste, ele fica profundamente triste, é óbvio. Um pai que perde um filho, por exemplo, um pai na casa de 70 anos que perde um filho na casa dos 50, vamos supor. É óbvio que ele fica triste, mas a gente percebe no olhar dele de que não há desespero, porque meio que ele entende já. A idade ela vai nos trazendo essa realidade profunda de que é uma fila, né, cara? E uma hora todo mundo vai. Então, de alguma maneira, ele já viu muito mais morte do que os outros, né? O idoso já viu muito mais morte do que um adulto, já viu muito mais morte do que uma criança. Enfim, essa é uma das coisas que eu falo no livro. E eu também no livro falo um pouquinho sobre um mapa, né? Um mapa do luto. Eu chamei de mapa, né? Por quê? Porque o luto ele é um lugar, né? É um lugar que o teu espírito, a tua alma, na verdade, ela habita por um período, mas ele não é um lugar permanente, ele é uma travessia. Você entra no luto e você sai do luto. Se você não sair do luto, você adoece a sua alma. E de alguma maneira existe um mapa. Existem reações que são as mesmas em todas, né, que todo mundo tem. Por exemplo, a primeira reação é a negação quando morre alguém. Por mais que você estivesse esperando, né? Tipo, sei lá, tua avó tá com 99 anos no fundo da cama, tu sabe que é uma certeza, e aí a tua mãe te liga, ó, tua avó morreu. Porra, não pode ser. Primeira coisa que vem. Nem que seja por segundos, mas a negação ela sempre vem por primeiro. A realidade se impõe e tu, puta. É tipo aquele momento em que tu se envolve num acidente, sei lá, bate num carro, atropela alguém, tu pensa, puta que merda, por que eu... Né? Não pode ser, é a negação, primeira coisa. Logo depois, vem o desespero. E aí o desespero ele tem a medida, né, do quão profundamente você tinha vínculos com aquela pessoa e também, né,
da proximidade daquela pessoa para contigo, né? E enfim, e aí do desespero, são vários os passos a passo que eu vou explorando no livro, mais ou menos 6 passos. Caminhão barulhento. Não vou contar tudo aqui, senão não perde a graça, né? Mas esse mapa eu meio que desenhei para a pessoa entender. Por quê? Por que o mapa é importante? Porque se você está numa jornada, se você está num caminho, você precisa reconhecer um fim, né? E às vezes você entra nesse lugar que é o luto e você não consegue sair. Conheço pessoas, né, histórias, me lembro de histórias. Uma vez estava no cemitério, fui localizar um jazigo lá para uma mãe. A gente ali no São José tem um cemitério vertical onde depois de 3 anos o falecido troca de lugar, né? Feita a exumação, ele vai pro jazigo eterno. No cemitério prédio, né? E eu fui levar a mãe lá pra conhecer e tal, ela tava com uma filha e, cara, ela se desesperou e tal. E acabou se abrindo ali, né, na frente. Falou, não, meu filho, eu não consigo mais viver e tal. E eu vi aquela cena, fiquei um pouco constrangido, a gente sempre buscava acalentar as pessoas, né. Quem trabalha com cemitério é um pouco psicólogo. Aí, peguei e falei pra ela, poxa, mas você tá tão triste, mas e a sua filha que tá aqui, né? Ela precisa de você, né? E cara, aquilo ficou um climão assim, né? E aí depois ela olhou pra mim, é verdade. Enfim, pra sua filha e tal. Mas o que eu quero ilustrar com essa história? Ela tava tão absurda, tava tão focada na perda, óbvio, ela vê o jazigo do filho e tal, que ela esqueceu que tinha uma filha ali do lado, que precisava dela, que ela tinha que ser forte em alguma medida, né? Isso também é a maior mentira, né? Essa coisa do seja forte também é uma mentira. Mas enfim, não vou entrar nesse assunto agora, senão vou me alongar. Mas ela abraçou a filha e tal, a gente participou daquele momento juntos. No fim foi legal. Então, essas histórias marcam, né? E eu botei isso tudo num livro. Então, eu imagino que vai ser lançado. Não tem data ainda, mas tá relativamente pronto. Fiz uma última revisão. Mas o que eu queria dizer também sobre ter escrito esse livro, cara, a importância de você terminar o que você começa, né? Às vezes a gente cria muitos projetos e tal, eu sou um cara que já teve várias ideias. Tô indo pra academia agora, tô chegando aqui. E você não termina, né? Então, terminar é importante, cara. E eu terminei. Pô, foi legal, cara. Tô feliz. É isso, galera. Então, escrevi um livro sobre o luto. E talvez vocês vão me ver falando um pouquinho mais sobre o luto aqui. É um tema um pouco espinhoso, mas é um tema legal. Vamos atravessar a rua comigo aqui, ó. Tô fora da faixa. Ai, ai, ai. Mas tá tranquilo, ó. A seta tá vazia. Valeu. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário. Obrigado pela sua audiência. É sempre uma alegria a gente poder trocar essa ideia aqui no canal. Um abraço.